Olá, tudo bem? Meu nome é Lineide Silva e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de segmentação semiautomática de lesões de pele com base em superpixels e informações de textura, que foi desenvolvido sob a orientação do professor Rodrigo Pérez. Minha apresentação vai seguir a seguinte estrutura. O corpo humano ele é composto por vários sistemas, entre eles temos o sistema tegumentar, que é mais conhecido como pele humana. A pele humana ela é responsável por revestir todo o corpo e realizar trocas de substâncias com o ambiente. Porém, essas trocas elas podem ocasionar lesões tanto na parte mais externa da pele quanto na parte mais interna. E essas lesões elas são classificadas como benignas ou malignas. Na figura 1, temos o exemplo de duas imagens de lesões de pele, sendo que a benigna, ela difere da maligna, porque a lesão maligna, ela apresenta bordas irregulares na área da lesão e também uma coloração irregular. Percebam que tem regiões com cores mais intensas e outras regiões com cores menos intensas. As lesões malignas, elas podem formar cânceres de pele, que são denominados melanoma. O melanoma é uma doença que pode se proliferar por diversas partes do corpo humano e sua identificação ocorre através de imagens analisadas por especialistas. Algumas informações relevantes que, de acordo com a Skin Cancer Foundation, 1 em cada 3 cânceres diagnosticados vão se referir ao melanoma e a maioria já é descoberta em um estágio avançado, que é quando ocorre metástase da doença. Sistemas CAD são sistemas usados para auxiliar no diagnóstico médico, em que em nenhum momento vão substituir o médico especialista. Eles apenas irão auxiliar numa avaliação mais objetiva, visto que os especialistas geralmente se baseiam em uma avaliação subjetiva, pautada sobre informações que podem ser duvidosas, como no caso de duplas interpretações sobre um determinado diagnóstico. E, além disso, eles combinam inteligência artificial e processamento digital de imagem para desempenhar uma variedade de funções. Na figura 2, a etapa de segmentação está em destaque, porque, segundo Goeral, essa etapa é essencial para a correta classificação de uma imagem de lesão de pele em benigna ou maligna. O objetivo desse trabalho é propor um método semiautomático para a segmentação de lesões de pele que possa ser aplicado e avaliado em uma extensa diversidade de imagens, visto que isso é um dos grandes problemas da segmentação. A tabela 1 apresenta o sumário dos trabalhos encontrados na literatura e, após analisá-los, percebemos que as técnicas eram divididas em técnicas de segmentação tradicionais e outras técnicas baseadas em aprendizado profundo com o uso de CNNs. Nesse trabalho foram utilizados 4 bases de imagens públicas, sendo divididas em 2 conjuntos. O conjunto de desenvolvimento, formado pelas bases PH2 e DERMS, que são utilizados para a definição de parâmetros do método, e o conjunto de desempenho, formado pelas bases ICIC 2016 e ICIC 2017, que são utilizados para a validação do método proposto. Para cada uma dessas bases de imagens, é disponibilizada uma marcação feita pelo médico especialista, denominado Grand Truth, onde essa parte branca representa a área da lesão e a parte em preto corresponde à área do fundo. As etapas do método proposto, inicialmente, são definidos os parâmetros avaliando as bases de imagens de desenvolvimento, onde elas passam por um processo de pré-processamento, com a remoção dos pelos da imagem. Em seguida, são avaliados os algoritmos de agrupamento de pixel, SLIC, SLIC0 e LSC. Em seguida, são avaliadas 7 quantidades diferentes de superpixels e também são avaliados 6 canais de cores diferentes, dos modelos RGB e LAB. Também são avaliados 5 descritores de características de textura, que serão organizados em um vetor de atributos para a etapa de seleção, que irá utilizar o algoritmo Gain Ratio Information para selecionar os melhores atributos e que tenham mais significado na imagem. Em seguida, serão utilizadas essas características para a realização do agrupamento semi-supervisionado com o SFC-MINS. O algoritmo de agrupamento semi-supervisionado SFC-MINS irá utilizar as marcações feitas pelo médico especialista
para rotular todas as demais regiões que ainda não estão rotuladas. Aqui na imagem da figura 8, essas partes em verde e vermelho são as marcações feitas pelo especialista, e esses demais aqui, que não possuem rótulo nenhum, são as partes que ainda não têm um rótulo definido, e superpixels não rotulados. As principais características desse algoritmo é a utilização de alguns centroides para a rotulação dos demais elementos e a utilização de um limiar de agrupamento. A figura 9 apresenta um exemplo de como é feito o agrupamento utilizando o SFC-MIS, onde, após organizar os centroides em ordem decrescente em um vetor, é aplicado o limiar de agrupamento e feita a seguinte análise. Dentro desse limiar de agrupamento, todos os centroides possuem o mesmo rótulo? Se sim, o superpixel é marcado com esse rótulo. Se não, como por exemplo nessa figura B, não possui o mesmo rótulo, então o superpixel não recebe rótulo algum. A figura 10 apresenta um exemplo de como é a aplicação do SFC-MIS em imagens de lesões de pele. Percebo que após a marcação das sementes e extração das características de textura, o SFC-MIS tem um resultado dessa forma, com a presença desses buracos que por isso, é aplicada uma etapa de pós-processamento em seguida para melhorar ainda mais essa segmentação, utilizando as etapas de morfologia matemática, seleção do maior elemento, seguido de operador convex rule e, por fim, a aplicação do contorno ativo geodésico. As métricas utilizadas para avaliação do método proposto são a acurácia, especificidade, sensibilidade e o JACARD, que são baseados na matriz de confusão, e também utilizamos o TJI, que é uma métrica que vai medir a efetividade da segmentação nas imagens. A tabela 3 apresenta os 6 melhores desempenhos da segmentação para o método proposto no conjunto de desenvolvimento. Após a seleção de atributos, foi definido que a melhor configuração seria utilizando 80% do vetor de características formado pela concatenação dos descritores de LCM mais Tamura. E a definição de parâmetros utilizados seria adotada da seguinte forma: a aplicação de um pré-processamento para a remoção dos pelos, em seguida utilizando o algoritmo de agrupamento de pixels SLIC 0, com 1.400 superpixels, com todos os canais de cores analisados, e a concatenação dos descritores de LCM e Tamura. Após isso, são selecionados os atributos e extraídos 96 características. Após a aplicação do agrupamento semi-supervisionado com o SFC-MIS e o pós-processamento, temos uma imagem dessa forma, que, sobrepondo à imagem original, percebam que a segmentação foi bem eficiente. Os resultados obtidos para o conjunto de desempenho superaram 95% na acurácia, 94% na especificidade, superaram 78% de sensibilidade e superaram 74% do JACARD e TJI acima de 78%. Comparando nossos resultados com outros trabalhos da literatura para a base SIC 2016, percebam que a acurácia foi superior a todos os demais trabalhos, e comparando com a SIC 2017, a acurácia também foi superior a todos os trabalhos do estado da arte. Vale ressaltar que esses trabalhos utilizaram as mesmas imagens para a definição de parâmetros e a validação do método proposto. E no nosso trabalho isso foi totalmente diferente. Podemos concluir que o método proposto, ele alcançou resultados médios para as bases acima de 95% na acurácia e acima de 78% no TJI, indicando uma grande concordância com o médico especialista. E também os resultados da acurácia superaram todos os trabalhos da literatura. Uma versão desse trabalho foi publicada na IWCIP 2020, e como trabalhos futuros pretendemos ampliar os testes aplicando sobre outras bases de imagens, aplicar outras técnicas de pré-processamento e pós-processamento, avaliar outros tipos de textura, e gostaria de agradecer à CAPES e ao Laboratório Lins por me auxiliar no desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada a todos.